Ei, glória a Deus, ei, glória a Deus, oi, glória a Deus, oi, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, oi, glória a Deus, aleluia, oi, pode ser o povo de Deus? Vamos se colocar de pé, vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar na sua casa. Hoje, quarta-feira, sexta-feira, vamos ver quarta-feira, hein? Culto de libertação, voltei quarta? Olha que foi eu que voltei, hein? Você me viu que quarta? Então foi eu que voltei. Feche teus olhos, irmãos, curva sua cabeça. Logo em seguida, eu gostaria de dar a oportunidade para a missionária da Célia fazer o devocional da noite, para nós, né? Você louva também, se faz devocional e louva também, né? Então tá bom. Eu faço o devocional, logo em seguida, ela faz o louvor da noite, amém? E hoje quem vai fazer a palavra para nós é o pastor Antônio, né? Que bom que ele veio. Para esta noite, amém? Fica ligado porque Deus tem uma palavra para você. Pai querido, Jesus amado, nesta noite nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos, porque nós sabemos que o Senhor é grande, que o Senhor é magnífico, o Senhor tem cuidado de nós com muito amor e carinho. O Senhor, papai querido, tem abrido portas para nós. Nós somos gratos pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, tem tido com a tua igreja. Somos gratos a Deus pela tua palavra que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja. Somos gratos ao Senhor pelas bênçãos que são derramadas através da vida dos teus servos. Nós queremos pedir ao Senhor que abençoa todos aqueles que estão participando aqui deste culto, aqueles que estão participando da live, aqueles que não vão poder estar aqui nesta noite. Que a bênção do Senhor alcança todos, ó Deus. Nós te agradecemos nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, abra a palavra do Senhor, no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Quando se fala no livro de Malaquias, logo se pensa em dízimos e ofertas, né? Mas eu quero falar a respeito de adoração. O que nós temos ofertado para Deus? Qual são os tipos de oferta que nós temos? Quais são os dízimos que nós ofertamos para Deus? Malaquias, capítulo 1. O amor de Deus por Israel. Malaquias, capítulo 1. Todos encontraram? Cadê a dona Sandra? Até agora os seus aqui, ela sabia sei que está provavelmente. Quem mais? O dinheiro até agora nada. Hoje lá para a faculdade. Vamos lá. Irmã Clarice. Passei lá para fechar. Mãe Delvina. Vovó. Só tudo hoje. Todos encontraram? Diz assim. Profecia do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor do deserto: eles edificarão e eu destruirei. Eles serão chamados território de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido além dos limites de
de Israel. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vos dizeis: em quem nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizei: em que te havemos de profanado? Nisto que dizei: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-se ao teu príncipe, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, orai pelo favor de Deus, que ele seja misericordioso para conosco. Se fazeis essas coisas, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e acende debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Pode se sentar. Meu irmão, esse devocional é apenas para nós entendermos a respeito de oferta na casa de Deus. E quem me conhece sabe que quando eu estou falando de oferta, eu não estou falando de dinheiro, de financeiro, mas eu estou falando da nossa vida no altar de Deus. O que nós temos oferecido no altar de Deus? Qual é a nossa oferta? Será que Deus olha para nós e aceita a nossa oferta? Será que quando nós saímos dos nossos lares, do conforto da nossa casa, nós saímos assim: eu estou cansado, eu vou para a igreja só mesmo para mostrar que eu estou lá. Eu vou na igreja só para o pastor ver que eu estou lá. O pastor não tem que te ver no culto. Quem tem que te ver no culto é o Senhor, porque Ele conhece o seu coração. A palavra de Deus fala que Ele sonda os nossos corações e as nossas mentes. Israel estava desprezando o altar de Deus. Israel estava desprezando a mesa de Deus. E muitas das vezes nós questionamos Israel, mas nós muitas das vezes tomamos as mesmas atitudes. Oferecemos o resto daquilo que nos sobra. E Deus não é Deus de resto, mas sim Deus de primícia. Se sobrar um tempo, eu vou no culto. Se sobrar um tempo, eu vou na igreja. Se sobrar um tempo, eu vou ensaiar o hino. Se sobrar um tempo, eu vou adorar. Se sobrar um tempo, eu vou evangelizar. Se sobrar um tempo, eu faço isso. Então, se sobrar um tempo, Deus te leva. Porque nós vamos fazer do altar de Deus a mesa de Deus nos presentes. Nós servimos muitas das vezes a dois senhores. Fazemos a vontade do inimigo lá fora e tentamos fazer a vontade de Deus. E aqui Deus está mostrando para Israel: vocês são desprezíveis. Pastor, o que tem a ver isso conosco? É nós. Então eu estou mostrando que nós temos que oferecer para Deus sempre o melhor. Se for olhar o cansado da nossa vida, nós não queria estar no culto realmente. Quantos aqui trabalhou o dia inteiro hoje, trabalho pesado? Né? Na correria do dia a dia. Aí chega a coisa para brincar e toma um banho, descansar, cansado. Aí Deus fala: nossa, você fez tanto para o seu patrão, fez tanto para a sua família, e agora você não consegue ofertar nada para mim? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o que nós temos que ofertar diante de Deus. Será que Deus ele tem aceitado o nosso louvor e a nossa adoração? Eu quero, para finalizar esse devocional aqui, só trazendo o que a palavra de Deus diz. Não é porque você louva, não é porque você canta, não é porque você prega, não é porque você está na igreja, não é porque você anda de
seu nome eu expulsei demônio. Eu posso utilizar isso. Eu nunca vi lá fora expulsar demônio. Eu, particularmente, nunca vi. Quem expulsa demônio é quem? No seu nome operei maravilhas. Qualquer pessoa que tem enfermidade, eles vão em busca de quem? Dos crentes. No seu nome eu fiz isso, no seu nome eu fiz aquilo. Então essas pessoas estão dentro da onde? Dentro da igreja. Mas vamos olhar para eles e vamos dizer o seguinte: não diga muito. Como é triste você conviver com a pessoa e ela não te conhecer. Porque na verdade eu estou até na igreja, mas eu não tenho nada a ver. Medita o que nós temos ofertado para Deus. Eu não estou falando que você está ofertando por mim. Isso nós temos que analisar na nossa vida. O que eu tenho ofertado? Será que a minha oferta tem agradado a Deus? Nós vemos uma história lá no princípio de Caim e Abel. Todos os dois ofertaram, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas de um Deus aceitou, o outro Deus recusou. E às vezes nós pensamos que a oferta era ruim. Eu entendo que não era a oferta que era ruim. A minha axiologia, penso que não era a oferta que era ruim, mas era a intenção da oferta. Chega para ofertar a Deus dizendo: é a primícia. Eu entendo que o Senhor é Deus em tudo. Já o outro, provavelmente, vou ofertar porque seu irmão está ofertando, eu vou ofertar. Eu vou fazer porque é obrigação. Aí eu vou fazer porque é isso. E Deus, sim, Ele rejeita certos louvores na igreja. Deus rejeita certas pregações na igreja. Deus rejeita certas atitudes na igreja. Isso aqui mostra no livro de Malaquias. O livro de Malaquias, ele é amplo, é só para nós entender de gasofilácia, de oferta, de preguiça, não. Mas para nós entendermos também o que nós estamos ofertando. Porque às vezes nós falamos de dízimo e dinheiro. Mas quando você vai estudar a respeito de dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganhou. E você ganha 24 horas por dia, você devolve 2 horas e 40 para Deus. Evangelizando, ou orando no seu trabalho, ou louvando, ou sua fé. Fica aí para você pensar, refletir, se você tem ofertado bem na casa de Deus. Amém? Missionária na série, juntamente, provavelmente, com a Raida, né? Vai louvar o Senhor. Quem? Vocês dois? Os dois? Então tá bom, né? Vamos pra cá, né? Eles que vão fazer o louvor dessa noite, irmão. Vamos alimentar um pouquinho fora, né? Um louvorzinho. O pastor vai pra bater, ó. Vai. Aleluia. 3. Glória a Deus. Ei, oi, ei. Aí. Glória a Deus, amados. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha estarmos na casa do Senhor, né, irmãos? Aleluia. Todos estão bem nessa noite. Aleluia. Quem não está bem também, o Senhor está aqui para trabalhar, para curar, para trazer paz, para trazer alegria. Nós sabemos que a nossa vida aqui tem altos e baixos. Tem dia que estamos bem, né, saltando de alegria. Tem dia que estamos mais para baixo. Mas em todos os dias o Senhor é digno de ser louvado. Aleluia. Cada vez que entramos por essas
portas o Senhor se faz presente aqui para receber a nossa adoração e o nosso louvor. Aleluia! A palavra de Deus diz que bom é ter esperança no Senhor. Bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu não sei se você espera alguma coisa, se você está passando por alguma dificuldade e muitas vezes o Senhor está em silêncio. Às vezes o silêncio do Senhor é difícil, né? É difícil. A espera é difícil, mas eu quero te dizer que o Senhor está trabalhando ao seu favor. Aleluia. Que o Senhor vem no seu povo, o Senhor vem na resposta. E eu quero te pedir que desligue os seus problemas, as suas preocupações. E vamos adorar ao Senhor nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Às vezes a gente pede um sinal ao Senhor como prova que Ele vai nos responder, como prova que a promessa vai acontecer. Muitas das vezes você não dá nenhum sinal, mas ainda assim o Senhor está trabalhando. Aleluia! Mesmo quando não há um sinal, mesmo quando não há uma palavra, mesmo quando não há um silêncio, o Senhor está trabalhando ao meu e ao seu favor. Creia nisso nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Aleluia! Senhor, e nos hinos de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
que socorre os que clamam. Só recebe quem pede, só acha quem procura. Vontade de ver as portas se abrirem e na hora certa o milagre vem. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da sua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Só você que pede, só acha quem procura. E vontade de ver as portas se abrirem e na hora certa o milagre vem. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da sua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Direção, solução, olha meu irmão, deseja ajudar a chegar do outro lado. Mesmo que a circunstância diga não e o fardo seja muito pesado, não desista, insista, meu irmão. Siga em frente em direção ao seu alvo. Porque Deus não tem limites, seu amor não tem limites também. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da sua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Aleluia. Mamãe. Glória a Deus, nós estamos num lugar de milagre. Um lugar onde o nosso Senhor opera. Glória a Deus, Ele está agindo aqui neste lugar. Cobrimos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Existe um Deus no céu e a letra do papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer,
Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sei quanto é difícil prosseguir, tão grande é o mar pra atravessar, mas não vou ter medo, não vou duvidar. Sei que a tua graça me alcançou, e até aqui, Senhor, me sustentou. Não posso ter medo de acreditar. Sei que o Senhor está aqui, eu já posso ver seu agir. Não há impossível ao que crer, vou atravessar com seu poder. Sei quanto é difícil prosseguir, tão grande é o mar pra atravessar, mas não vou temer, não vou duvidar. Sei que a tua graça me alcançou, e até aqui o Senhor me sustentou. Não posso ter medo, preciso acreditar. Sei que o Senhor está aqui, eu já posso ver o seu agir. Não há impossível ao que crer, vou atravessar com o seu poder. Sei que o Senhor está aqui, eu já posso ver o seu agir. Não há impossível ao que crer, vou atravessar com o seu poder. As aflições desse tempo não vão se comparar com a glória que nós há de se revelar. As aflições desse tempo não vão se comparar com a glória que nós se revelará. Sei que o Senhor está aqui, eu já posso ver seu agir. Não há impossível ao que crer, vou atravessar com seu poder. Sei que o Senhor está aqui, eu já posso ver o seu agir. Não há impossível ao que crer, vou atravessar com seu poder. Vou atravessar com seu poder. Glória a Deus. Obrigado, glória a Deus. As irmãs do ciclo de oração, eu vou estar louvando o Senhor também nessa noite, amém? Aleluia. Bom, que bom, né? Graças a Deus, eles estão aqui para nos ajudar hoje, né? Sempre são uma bênção. Então, quando vem, nós colocamos tudo isso para trabalhar.
Senhor, terá essa nova aliança, cumprimento a igreja, fala para o Senhor. Amém. E o Messias aguardado, ele
né? Você que trouxe o dízimo, sua oferta, você contribui para a obra do Senhor Jesus, né? Nicole agradece a oportunidade em nome de Jesus, amém? Bom dia.
dia, Jesus fez uma oração dizendo que ele estava orando para que nenhum dos seus se perca. E eu também vou orar, né, para que a Nicole não se perca no decorrer da caminhada. Né? Prometi para mim mesmo que quarta, sexta e domingo ela vai estar na igreja, só se aparecer o imprevisto, né? E nada melhor do que pôr ela para trabalhar, né? Quando se ela não trabalhar, fica conversando. Ela tira o Samuel da unção, né, Samuel? E ele assume. Aí é um tirando a unção do outro, né? Mas são uma bênção, nós temos que arrumar estratégia para pôr essas crianças para trabalhar. A Bíblia diz que delas são os reinos dos céus. Se nós não investirmos nas nossas crianças agora, nós teremos filhos frustrados, né? Eu louvo a Deus quando eu vejo a Nicole, Samuel, a bebezinha que está dormindo ali, já desmaiou, né? Está no sono, né? Crescendo no caminho do Senhor. Para a gente que são pais, é muito bom ver isso, né? Ver os filhos na presença do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: ensina o teu filho o caminho que deve andar, para que depois que cresça não se desvie dele, né? E essa é a nossa intenção, a intenção de pais, criar os nossos filhos no caminho do Senhor, amém? Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé, vamos orar a Deus, já que o João está com a garganta ruim, né? Tem mais gente aí com a garganta ruim também, né? E Dona Sandra está na live. O Everson, eu estou sentindo falta do Everson da Fabiana, né? No fim de semana é mais complicado para eles, né? Mas que bom. Eu ainda estou cismado que hoje é quarta-feira. Falei, gente, eles não faltam na quarta-feira e hoje eles sobraram. Tá? Quem? Claro, querendo tirar férias já. Vejo a hora de tirar outras férias, em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar, né? Eu costumo dizer o seguinte: quando tem outra pessoa que prega na igreja, eu gosto de aproveitar, né? Alimentar um alimento novo. Eu acho que a igreja está cansada desse negócio de arroz e feijão, né? Toda semana eu faço o que prega, exceto quarta-feira que eu estou lá no hospital, e algumas sextas também. E agora ficou praticamente só o domingo, né? Quem pregou aí essa semana aí, quarta-feira? Mas ele está aí, né? Não veio não. Eu chamei a atenção dele, porque ele não justificou para mim. Eu justifiquei com a Ayrton, ué. Não te entendendo você não? Não sou uma mensagem para mim não? Amém. Mas justificou com o Ayrton, ele está de bom tamanho, né? Como eu falo o seguinte, ele é meu auxiliar. E nada melhor para me representar do que ele quando eu não estou aqui, né? Eu já deixei em aberto que quando não estou, é ele que toma todas as decisões aqui. É ele que decide quem vai pregar, é ele que decide quem vai louvar, se não, se vai ser culto, se vai ser oração. Ele tem carta aberta para fazer isso, amém? Feche teus olhos, curva tua cabeça. Senhor, meu Deus, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por trazer o pastor Antônio, juntamente com a missionária Ana Célia e com toda a sua família. Nós louvamos ao Senhor pela vida deles, sem hipocrisia nenhuma. Nosso desejo, ó Deus, é que cada dia mais eles venham se expandir no reino do Senhor. Deus, assim como eu amo esta família, eu tenho certeza que a igreja também ama. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe também a vida dos dizimistas, dos ofertantes, aqueles que não tiveram condições de ofertar. Abençoa aqueles que estão na live, participando da live. O Senhor visita eles, trazendo cura, trazendo libertação. Hoje, ó Deus, é fruta de libertação e nós pedimos ao Senhor que fale conosco, ó Deus, nos liberte daquilo que tem nos atrapalhado a servir o Senhor. Usa o pastor Antônio para trazer uma mensagem, ó Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos ouvir nessa noite. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de eu passar para o pastor Antônio, eu gostaria só de dar o anúncio da semana.
Domingo não haverá escola bíblica dominical, né? Eu vou deixar em aberto, porque os filhos gostam de fazer um almoço para a mãe, né? Gostam de almoçar junto. Então, no domingo nós não teremos escola bíblica dominical, mas à noite nós teremos um culto voltado para o Dia das Mães, né? Para você, mulher que é preciosa, para você que é mulher que é mãe. E eu tenho certeza que Deus, né, vai abençoar a vida dessas mulheres, que tem sido canal de bênção para as nossas vidas. Amém? Pastor Antônio, fique à vontade, meu querido. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabemos que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. E nós temos prazer de estarmos glorificando ao Senhor nosso Deus. Quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade de mais uma vez poder estarmos, eu e minha família, aqui com os irmãos, para bendizer o nome santo do Senhor. E sempre que eu venho aqui, né, pela graça de Deus, me dá a oportunidade de pregar, né? É muito bom, porque sempre nós devemos estar falando do amor do Senhor nosso Deus. Amém? Agradeço ao pastor Rosinaldo, da igreja, os irmãos que nós encontramos na rua, né? Senhor, graças a Deus. A Célia eu conheço há 25 anos, né, Célia? Graças a Deus, está aqui na igreja. Deus continua abençoando os irmãos, falando no coração de cada irmão. Tenho duas palavras para estar. Preparei duas mensagens hoje. Não sabia que eu ia estar aqui, mas vou pregar aqui em Marcos, capítulo 4. Amém? Talvez outra vez que eu vier aqui eu prego a outra. Deus sempre sabe, né, a necessidade de cada um. Glória a Deus. Parábola do semeador, Marcos 4. Vamos ler a partir do versículo 1 até ao versículo 8. Glória a Deus. Amém? Marcos 4:1 diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábola, que lhe dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outro caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. O Senhor Jesus nos diz assim, aqui no livro de Marcos: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esta condenação é algo terrível
que muitas das vezes o homem não para poder pensar que há uma vida após a morte. Às vezes a pessoa se preocupa com o trabalho, se preocupa em comprar uma geladeira, se preocupa em comprar um carro, se preocupa em ter um emprego melhor, mas muitos não se preocupam aonde irão passar a sua eternidade. E nós, irmãos, precisamos estar sempre meditando na palavra de Deus, para que nós tenhamos conhecimento, sabedoria, para entendermos que o sacrifício que o Senhor Jesus fez ali na cruz do Calvário foi na intenção de salvar, de livrar o homem da perdição. Talvez muitos não escaparão das lutas aqui da terra, dos sofrimentos, das aflições, como ele diz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Então, mas o Senhor, Ele morreu, deu a sua vida, é para nos livrar da perdição eterna. É a vida após a morte. É estarmos nos preparando para que quando nós largarmos esta vida, quando nós largarmos este corpo, que nós possamos ter um lugar ali no céu, aonde o Senhor Jesus foi preparar e está preparando, que é um lugar maravilhoso. Mas para aqueles que não querem, é um lago de fogo, enxofre, é lágrima, choro, ranger de dente, aonde as pessoas vão passar a sua eternidade num lugar de trevas. E Jesus, ele morreu para isso, né? Às vezes a gente chega igual, a gente conhece um pouco da palavra de Deus, nós ouvimos pessoas falarem assim: não existe diabo não, né? Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim: não existe diabo não. Então, você crê em Jesus? Creio. Mas Jesus é mentiroso? Então Jesus é mentiroso, você falou que não crê, não tem diabo. Ele mesmo não foi tentado, né, pelo diabo. E às vezes as pessoas, elas não querem procurar um entendimento da palavra, focar a sua vida, o seu coração dentro da palavra de Deus, e querem pensar por si próprio, não obedecendo aquilo que está escrito. Mas eu falei para ela, está na Bíblia. Se você não obedecer a Bíblia, eu não tenho papo, irmãos, com quem não quer obedecer o que está escrito aqui. Porque eu falei para ela, eu vivo pela Bíblia, pelas Escrituras. É através das Escrituras que eu creio que existe Deus. Através das Escrituras eu creio que existe o diabo. E ele tem muito poder. Mas não sirvo o diabo, eu sirvo a Jesus, que é onipotente. Amém? O único que tem todo o poder é o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz aqui que ele outra vez começou a ensinar junto ao mar. Não tinha um microfone desse para falar, né? Aí ele entra, sobe ali no barco, e o povo se reuniu ali perante o Senhor Jesus, na beira do mar, e ele começou a ensinar, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus ensinava falando em parábola. Aleluia. Por que o Senhor Jesus falava em parábola? Porque através da parábola, só aqueles que tivessem intenção, ou prestassem atenção, ou quisessem seguir a Cristo, iria conseguir entender, ou até procurar entender
aquilo que ele estava ensinando. Tem pessoas, irmãos, que eles vêm para a igreja por acaso. Hoje me deu vontade de ir à igreja, né? Eu vou. Mas quando ele chega aqui na igreja, ele não está com o seu coração em Cristo, pensando: eu sou miserável pecador, eu preciso de Jesus mais do que meu almoço, mais do que minha janta. Eu preciso do Senhor Jesus na minha vida mais do que tudo que tenho, tudo que eu faço. Eu preciso de Jesus porque eu quero ser salvo. A pessoa não pensa talvez desse jeito. Chego aqui, talvez fique pensando: o pastor está falando demais. Estou com vontade de ir embora, né? Começa a pensar no mundo lá fora. E o seu coração não está aqui. E muitas das vezes ele sai do culto da igreja pior do que ele entrou. Sabe por quê? Veio para adorar o Senhor do Senhor e não adorou. Veio para Deus falar com ele, mas não deu ouvido à voz do Senhor. Teve a oportunidade de conhecer Deus, mas não quis, porque o mundo está no coração. E a Bíblia nos diz que não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Diz ainda: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, este permanece para sempre. Aí o Senhor Jesus começa a falar ali, aquela multidão, uma parábola que é nomeada aqui a parábola do semeador. E a Bíblia diz assim: ensinava muitas coisas por parábola. Ele dizia na sua doutrina: ouve, eis que um semeador, eis que saiu o semeador a semear. E este semeador semeou, e uma parte da semente ela caiu junto ao caminho. E esta semente que caiu junto ao caminho, geralmente você vai plantar, quem já plantou aqui, quem é da roça aí sabe, você prepara na terra e você não joga a semente na estrada, né? Você prepara ali o terreno, né, direitinho, e joga a semente na terra preparada. Mas aqui esse semeador, irmão, o Senhor Jesus está falando por parábola, porque ele tinha uma intenção de ensinar ali os seus discípulos. Falava em parábola para a multidão, mas aos discípulos, aqueles íntimos, ele revelava o segredo. Né? Tem gente que fala assim: crente é bobo demais, tu desde a igreja, põe uma Bíblia debaixo do braço, ela vai para a igreja, né? Tem cantor famoso na cidade, eles estão lá na igreja. Não, porque nós não somos bobos, não, irmãos. Nós somos ativos e inteligentes, porque nós não buscamos coisas deste mundo, nós buscamos Deus. E Deus, todos os dias que você entrar por aquela porta para adorar o Senhor com a intenção de receber, Ele tem para dar. Aleluia. Amém? Não tem culto ruim não. Hoje o culto não foi bom. Hoje o culto, né, foi um culto que parece que Deus não estava ali. Mas não é. Deus está aqui todos os dias. E Deus fala conosco todos os dias. Deus usa uma criança, né, para poder louvar, para poder falar conosco. Todos os dias que você entrar ali, você terá algo para receber da parte de Deus. E você vai sair daqui, irmãos, edificado. Sabe por quê? Deus não vai te dar um pouquinho, não. Deus vai te dar o tanto que você precisa. Aleluia. Até o outro culto que vai acontecer. Glória. Aleluia. Ele vai te saciar, né? Como você vai e almoça, até
você poder tomar café depois jantar, né? Deus, ele sacia as nossas vontades. E diz que a outra parte vieram, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Então, essa semente não serviu para o semeador. Aí aconteceu que a outra parte caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. A outra semente, ela cai no meio de pedras. Nasceu, mas como não tinha raiz profunda, ela secou. E a outra caiu entre espinhos, e cresceu junto aos espinhos, mas só que os espinhos a sufocaram, e ela não deu fruto. E a outra parte caiu em terra boa. E essa semente que caiu em terra boa, ela deu frutos. 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Aleluia. Aleluia. Nessa primeira parte aqui dessa mensagem, eu quero dizer para os irmãos que não desista de servir a Deus. Não desista. Claro que vem lutas, claro que vem provações, mas não saia da igreja. Não pense que o mundo lá fora é melhor do que aqui dentro. Aleluia. Porque aqui dentro nós estamos guardados pelo Senhor. Glória. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. E a Bíblia nos diz que Deus não deixa vir provação sobre as nossas vidas maior do que aquela que nós possamos suportar. E a verdade é, provações, luta, todos nós temos que ter, né? Senhor, me dá mansidão. A mansidão é um fruto que precisa ser gerado dentro de nós. Mas para que veja que você tenha mansidão, precisa vir lutas. Alguém levantar, né? Alguém falar palavras que você não gosta, te humilhar. E você vai dizer assim: eu sou manso, eu tenho esse fruto. Aí você cala e Deus te dá a vitória, né? Deus, ele faz, irmãos, coisas tremendas na nossa vida. E a palavra do Senhor nos diz assim, Jesus diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aí a multidão ouviu esta palavra. Talvez muitos ali não entenderam. Seus discípulos ficaram ali também pensando: o que é isso? O que é o semeador? Semear? O que é parte da semente cair à beira do caminho, outra parte cair em pedregais, outra parte cair entre espinhos, e a outra parte cair em terra boa? Aleluia, glória a Deus. Alguém já te chamou de bom? Né? Esse irmão é bom, essa irmã é boa, né? Fala assim: bom é Deus. Mas nós precisamos, irmãos, termos um coração bom, sermos terra boa, sermos aqueles que estão dispostos a dar a nossa vida por amor ao Senhor nosso Deus, a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a dedicarmos a nossa vida o tempo todo em prol da igreja, em prol do serviço de Deus, em prol do Evangelho, levando a palavra. E não precisa temer, porque muitas das vezes nós somos questionados por algo que nós falamos que está dentro da Bíblia. Há alguém que não conhece,
E muitas das vezes as pessoas se levantam contra as nossas vidas. Mas sabe o que você tem que dizer? É isto que está escrito. É isto que eu ensino. É isto que eu vivo. E através disso que eu serei salvo. Quer ouvir? Quer estudar a Bíblia comigo? Quer ir na igreja adorar o Deus que eu adoro? Porque eu estou aqui para pregar o Evangelho. E você não pode escolher pessoas para pregar. É a toda criatura, né? Todas as pessoas. Agora o crer vai depender deles. Aí o Senhor Jesus, aqui no versículo 10 diz assim: quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogou acerca da parábola. Aí a palavra do Senhor nos diz que eles estavam lá perguntando ao Senhor Jesus. Por isso, irmãos, a pessoa vem na igreja uma vez para satisfazer ali aquela falta de Deus na alma, né? Porque todos nós temos sede de adorar. Você sabe que nós fomos criados para adorar o Senhor. Nós temos sede de adorar. Tem pessoas que elas ficam com aquela sede lá no mundo e ela vem um dia só na igreja e não volta, né? Ou vem de vez em quando, mas não assume o compromisso de batizar, né? De entrar em comunhão com a igreja, de estar servindo a Deus. Então essas pessoas, elas ficam pelo meio do caminho, né? Então Jesus ele vem ensinar aqui acerca da parábola do semeador. E os discípulos, eles interrogam Jesus: o que é que o Senhor falou lá na beira do mar? O que significa essa parábola do semeador? Aí Jesus começa a falar para eles, diz assim: a vós vos é dado a saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se diz por parábola. Quem é o de fora? Estava lendo, meditando essa tarde lá e pensando assim: quem é o de fora? Quem são os membros dessa igreja? Né? Os membros são os de dentro, são os da igreja, os que pagam o preço para estarem adorando ao Senhor, para estar servindo ao Senhor, os que lutam por esta igreja, os que oram pela vida do pastor, da sua família. Os de dentro são os que estão dispostos a fazer a vontade de Deus. E os de fora são aqueles que apenas as visitam, né? Às vezes pedem oração. O pastor, ora lá para o fulano, ora para o ciclano, ora por mim. Lembra que eu falava? Não, vontade de falar com ele. Não, só vou orar se você for na igreja. Porque você só quer o dono da bênção. Você só quer a bênção. Você não quer o dono da bênção. Você não quer servir a Deus, mas você quer ser abençoado por Deus. Acreditam que tem Deus, que existe Deus, mas não querem obedecer à vontade de Deus. Não dá vontade de você perguntar às pessoas que estão lá vivendo no mundo errado, na prostituição, no adultério, perguntar para eles: se você acredita em Jesus? O que eles vão falar? Acredito. Pois então, ele fala que os adultos não herdarão o reino do céu. Ele fala que os ladrões não herdarão o reino do céu. E aí? Os beberrões, os homicidas, os sodomitas, feminados, maldizentes, mentirosos. Você tem coragem de falar? Nós temos que falar, irmãos. Porque a crer em Jesus é uma coisa, agora obedecer. Se crer em Jesus, sabe que Ele morreu para nos livrar do fogo do inferno. E precisamos nos converter dos maus caminhos e estarmos na presença do Senhor. E Ele fala aqui que os de fora, fala em parábola, para que os de fora, vendo, não vejam, não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados.
O Senhor Jesus falava em parábola. Mas eu imagino, irmãos, que aquelas pessoas que falam que creem em Jesus, mas não querem submeter aos seus ensinamentos, são pessoas que querem ficar lá fora e não vão entrar no reino do céu, porque vão ficar de fora. Mas as pessoas que estão sujeitas a obedecerem, a pagar o preço, a estarem firmes na presença de Deus, vão pagar o preço aqui, mas vão receber recompensa como galardões lá no céu. Amém? Glória a Deus. Aí o Senhor Jesus começa a ensinar acerca da parábola. Diz assim: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. O que é a semente? É a palavra de Deus. Irmãos, quando você começa a ler a palavra, que você é crente, fiel ao Senhor, você tem uma autoridade imensa. Sabe por quê? Você não fala de si próprio, mas você fala daquilo que o Senhor deixou escrito. Eu já falei para pessoas, quando eu me converti, chegando a pregar as pessoas, que eu gosto sempre de pregar, de ensinar. Aí fui ensinando, chegou um ponto dos ensinamentos que ela falou assim: não, Bíblia é um papel como os outros mesmo. Falei assim: então acabou a nossa discussão, porque eu creio que está escrito. Se você não crê na Bíblia, eu não tenho como te ensinar. Mas passou uns tempos, sabe onde as foram? Na igreja evangélica. Aleluia. Porque às vezes você pensa assim: eu vou pregar, vou ensinar, as pessoas vão xingar, vão me humilhar, mas não humilha. O crente não se sente humilhado quando você prega a palavra. Eles podem falar o que quiser, mas você está blindado pela graça do Senhor que está sobre as nossas vidas. Amém? Uma vez eu estava pregando para um moço lá, o moço ficou nervoso. Aí meu pai falou assim: mim, o Senhor vai bater você. Porque eu pregava a palavra, e ele pregava coisas que eles entendiam lá no mundo. Eu falei: não, pai, se bater, vai bater, eu vou virar a cara, o rosto, vou mandar bater de novo. Mas eu não vou deixar de pregar a palavra do Senhor. Aleluia. E Deus não deixou encostar em mim nem o dedo, graças a Deus. Mas eu preguei. A palavra foi pregada. E Jesus diz assim que semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Aleluia. Satanás tem poder para entrar no coração do homem e tirar a palavra que é pregada, se o homem permitir. Você acha que eu estou aqui pregando a palavra e ninguém foi até mim quando eu me converti para querer inverter aquilo que eu tinha aprendido? Foi. Eu creio que vários irmãos aqui aceitou Jesus e de repente veio um mensageiro do diabo falando: o crente é mentiroso, não é assim não, você tem que adorar Maria, você tem que adorar João, você tem que adorar imagem, escultura. Aí você vai: não, eu vou lá. Falou, tudo que fala comigo, irmãos, eu pego e vou ler a palavra. Deixa eu ver se está na Bíblia. Vieram falar comigo, mas aí eu fui procurar na Bíblia e não achei. Achei que tem que adorar somente ao Senhor Jesus. Achei que tem que participar da Santa Ceia do Senhor. E tem que ter o pão e tem que ter o vinho. E falei: opa! Aí eu continuei. E vieram outros, mas graças a Deus não conseguiram tirar aquilo que foi plantado no meu coração. A palavra de Deus. Você está aqui nessa noite, é porque você também passou por isso. Mas a Sandra lá vai te amaldiçoar. Não vai não, porque o meu Deus, o Deus que eu sirvo hoje é maior do que ela.
Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Aleluia. E ninguém me amaldiçoou, só fui abençoado por Deus. Amém? Glória a Deus. Então Satanás ele só vai tirar do coração do homem a palavra se ele permitir. Mas se ele aprofundar, lendo a Bíblia, ele não vai sair, né, da presença de Deus. Porque a palavra do Senhor nos ensina, nos fortalece. E diz aqui, da mesma sorte, os que receberam a semente dos pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E aqueles que ouvem a palavra, e quando vem a luta, a perseguição, né, tribulação, eles se escandalizam. Não, quero ser crente. Ser crente tem que ser muito humilde. Eu não aguento as pessoas me maltratarem e eu não fazer nada. Mas o seu Deus, nosso Deus Jesus Cristo, ele se humilhou por nós até a morte. E a Bíblia diz ainda morte de cruz. Ele se humilhou, irmãos. E você não pode se humilhar quando alguém se levanta contra a sua vida para maldizer a ti ou para blasfemar contra a palavra de Deus. Eu acho que você precisa estar entendendo. A palavra do Senhor, ela não pode ser semeada, ser jogada em pedregais, porque se cair, a duração dessas pessoas são pouco tempo na igreja. O pastor Rosinaldo deve que conhece pessoas que já vieram para a igreja, aceitou Jesus, ficou um determinado tempo, 1 ano, 2 anos, mas depois vieram lutas, alguém se levantou contra a vida deles e eles logo saíram. Eu conheço muitas pessoas dessa forma. Às vezes põe culpa no pastor, culpa na irmã, culpa no irmão e sai fora da presença de Deus. Mas essas pessoas, irmãos, são as pessoas que têm um coração de pedra, não um coração de carne, não um coração que aceita bem a palavra do Senhor. E com o tempo, com a tribulação, com a perseguição, vão se escandalizar. E o outro são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Outra coisa que acontece aqui na terra é quando esta palavra ela é pregada a alguém que estão com o coração semelhante a espinhos. Vem coisas como riquezas, ambições. A pessoa nunca está satisfeita com o que ela tem. O que o Senhor te deu para hoje? A roupa, a comida, o que o Senhor abençoou no seu dia. É para você chegar em casa, quando você for dormir, e dizer assim: Senhor, muito obrigado, que levantei, o Senhor abençoou o meu dia, comi, bebi, tomei banho, fui para a igreja, adorei o Senhor, agora estou aqui, muito obrigado. Agora amanhã é outro dia, o Senhor sabe o que eu preciso, Deus vai estar cuidando de você. Amém? Seja grato ao Senhor pelo que Ele tem lhe dado. Você já deu algum presente assim para os seus filhos? Quem tem pai aqui? Não é gratificante quando você dá um presente, às vezes simples, e eles vêm pulando, agradecendo a gente, Deus também, irmãos, Ele fica grato quando você tem coragem de agradecê-lo ao final do dia.
Oh Senhor, muito obrigado. Que o Senhor tenha abençoado a minha vida. E a maior alegria que um homem pode ter na sua vida é quando ele olha e imagina assim: o meu nome está escrito no livro da vida. Deus está preparando para mim a coroa da vida. Sabe quem pode tirar de você? Ninguém. Só você mesmo. Se desviar da presença do Senhor. Se começar a pensar: não, fulano tem mais do que eu, Deus não faz isso para mim, Deus não me deu. Começar a murmurar como o povo no deserto. Deus se entristece. E Deus olha para nós assim, e Ele olha para a obra redentora de Jesus lá no Calvário. Ele vê que nós aceitamos e não estamos mais sobre o poder do diabo. O nosso nome está lá no livro da vida escrito, né? Rosnaldo, Antônio, eu, os irmãos todos aqui, o João, está lá o nome escrito no livro da vida. Aí já imaginou, né? Que prazer, que alegria tem Deus, e que prazer, que alegria temos nós de ter Deus, de saber que o nosso nome está escrito ali. Isso vai dar alegria, vai criar uma alegria, né? Que é o fruto do Espírito, né? Vai criar uma alegria em nós e também vai criar uma alegria em Deus. Deus vai estar feliz, você vai estar feliz por saber que você foi chamado e você foi escolhido para ser salvo. Não tem nada melhor que isso, não. Nem ouro, nem prata, nem fama, nem riqueza. É mais importante do que estarmos servindo ao Senhor. Quando o Senhor Jesus enviou aqueles discípulos, que eles voltaram todos alegres, dizendo que curaram enfermos, né, fizeram maravilhas, os demônios eram sujeitos a eles. E Jesus diz assim: não alegreis por isso, alegrai-vos por vocês ter os seus nomes escritos no livro da vida. E quando você consegue entender isso, que você tem o capacete da salvação, que você sabe que você é salvo, você vive diferente. Gozo, alegria, ela flui de dentro de você. Alegra, você vai ser um crente alegre e vai ter um Deus que se alegra por você estar feliz, estar alegre. Amém? Às vezes eu estou trabalhando lá vendendo pão, passa luta igual todo mundo passa, né? Aí tem freguês que fala assim: vejo você sorrindo, nunca te vejo triste. Para que está triste? Meu nome está lá no livro da vida. Aleluia. Jesus está no meu coração. Não precisa ter tristeza. Amém? Glória a Deus. Então não deixe que o seu coração seja como a semente que caiu no meio de espinhos. Amém? Glória a Deus. Riqueza, essas coisas são coisas que deixam o mundo. Ambição são coisas que deixam o mundo. E fala em outras coisas, né? Entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. Os irmãos já viram lá sobre os frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas 5? Amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Às vezes você já pediu: Senhor, eu quero ser manso, Senhor, eu quero gozo, eu quero amor. Não, Deus não vai te dar nada disso. Você que precisa frutificar. Aleluia. Deus vai abençoar a sua vida. Agora você precisa dar frutos. Aleluia. Para que Ele venha, né, e esteja se deliciando ali. A Bíblia diz que essas pessoas aqui, elas ficaram infrutíferas. E o fruto do Espírito é que vai alegrar o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos dar fruto. Não é Deus que dá fruto para nós. Nós precisamos frutificarmos. E pensa, liga o seu pensamento, como diz em Colossenses, pensar nas coisas que são em cima, onde o Senhor está. E diz aqui: os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra
e a recebe, e dão fruto, um a 30, o outro a 60 e o outro a 100 por um. Ouve a palavra, recebe, terra boa. Terra boa vão frutificar, vão dar 30 por um, 60 por um e 100 por um. A palavra, irmãos, ela deve ser pregada. E nós devemos estar de dia ou de noite, tendo a oportunidade, falando do amor de Cristo. Agora, a terra, o coração das pessoas, onde vão ir a palavra, nós não sabemos. Mas precisamos pregar a palavra. Amém? Há tempo e fora de tempo. E Deus vai fazer a obra. Agora, o seu coração, qual é? Terra boa? Ou como a semente que caiu à beira do caminho? Ou em pedregais? Ou em espinhos? Você vai ver no decorrer da sua vida. Mas creio eu que aqueles que permanecem, que passam as lutas, provações, permanecem firmes no Senhor, são porque têm coração bom. Que a palavra entrou e frutificou. Amém? Que Deus possa estar falando mais ao coração dos irmãos. Que o Senhor venha falar conosco, não como Ele falou ali para aquela multidão. A igreja é sempre assim, né? Menos pessoas. Se fosse uma festa, né, mundana, vocês vão ver, vão encher de gente. Mas é aqui que Deus quer falar. É chamando os seus discípulos. Né? Vinde a mim, todos vós. É aqui que Deus fala conosco. É aqui que a semente é plantada. E é aqui que você vai ver a importância de não ser mais um pecador lá no mundo, mas de você ter aceitado Jesus como Salvador, está servindo a Ele até a morte. Amém? Sabe por quê? Salvação, ela é para aquele que permanece até o fim. Né? Mateus 24:3. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Eu quero permanecer até o fim. E a igreja? Quem quer, diga amém. Glória a Deus. As lutas virão, mas você tem um Deus que está te colocando acima das lutas e vai te dar a vitória. Jesus venceu o mundo, amém? E Ele vai nos dar força para vencer também. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Esses irmãos continuam orando por nós ali. A igreja Unidade Ágape, amém? Nós vemos através dessa palavra aí, a terra é boa. Quer dizer, a semente é boa. A diferença da produção está onde? Na terra. E às vezes a gente até pega essa palavra, pastor, e às vezes a gente quer que todos os crentes sejam igual em produção. Mas a própria Bíblia diz que eu vou produzir 30, ou 60, ou 100. Né? Qual escala de produção você está? Porque isso conta da terra também. Prepara uma terra bem preparada, deixa a outra sem preparar e põe o grão ali para você ver. Uma vai produzir mais solo, a outra vai virar restolho. Né? Quem aqui já viu uma plantação de silo? De silo? De milho? De milho, né? Mas o milho é silo. Né? Você já viu que tem pé de milho que estão uniformes? Tem uns que produzem mais espiga, tem outros que não. Assim é na nossa vida espiritual. Se a sua terra está ruim, começa a adubar ela. E como é que eu adubo a terra do coração? Paz, amor, benignidade, longanimidade. Porque de acordo que eu adubo a minha terra, eu vou começar a produzir aquilo que Deus quer. Amém? Obrigado, pastor Antônio. Deus usou o Senhor poderosamente, como sempre. Amém? Amados, vamos nos colocar de pé. Quero mais uma vez agradecer ao pastor Antônio, missionária Ana Célia, Raira, Elias e a
Eliara, a gatinha de vestido rosa, todo cheio de flor, né? Irmãos, né, domingo nós teremos aí o culto do dia das mães. Fica em casa não, né? E eu tenho certeza que Deus terá uma palavra para nós, se Ele não voltar para buscar a tua igreja. Amém? Mas se Ele vier buscar a tua igreja, com certeza Ele tem uma palavra para nós também, né? Vinde a mim. O problema é quem vai escutar essa palavra, né? Feche teus olhos, curva tua cabeça. Jesus amado, nesta noite nós queremos agradecer ao Senhor. Como o Senhor falou aos nossos corações nessa noite a respeito de sementes, a respeito de terra boa, terra preparada, a respeito de produção. Que os nossos corações, ó Deus, estejam preparados para produzir por 30, por 60, por 100, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que nós não sejamos egoístas, Deus, mas que nós possamos ser humildes para receber a tua palavra e compartilhar com as pessoas. Deus, muito obrigado por aqueles que estão participando na live. Hoje é culto de libertação, que o Senhor nos liberta, nos transforma, fale aos nossos corações. Eu quero agradecer ao Senhor por este culto maravilhoso. Obrigado, Jesus, por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes de ministrar para esse culto, eu gostaria de fazer uma oração específica. Nós temos aqui na sexta-feira o culto de libertação. Quem crê em libertação, levanta a mão. Quem crê em libertação? Não, filho. Ah, tá. E quem crê que Jesus cura? Quem crê que Jesus tira a pessoa entubada e traz a vida novamente? Porque para alguns, quando às vezes olham uma pessoa entubada, fala o seguinte: tem mais jeito não. Aconteceu essa semana passada até semana passada agora. Meu irmão foi entubado, um infarto, e está em casa. Glória a Deus. Eu creio. Eu quero fazer uma oração pela vida da Soninha, né? Ela não está muito bem. É uma moça que eu conheço ela há muitos anos. Ela estudou comigo, né? O Vlaumir, irmão dela, que é o Vlaumir taxista, todos conhecem, né? Ele também estudou comigo. E eu soube que ela está entubada, não está muito bem. Uma hora para outra aconteceu um imprevisto na vida dela que ninguém esperava. Ela estava viajando, chegou de viagem. Mas o nosso Deus é o Deus que cura, salve e liberta. Eu queria que você focasse nessa oração. Esquece todos os seus problemas nessa noite e foca na oração. Eu costumo dizer o seguinte: eu já pedi muito para Deus curar. Deus vai lá, cura. Deus vai lá, traz a vida. E ao longo do tempo, eu aprendi a fazer uma oração diferente. Eu aprendi a dizer para Deus: Deus, faça a tua vontade. Porque muitas das vezes a gente até quer que Deus traz, mas às vezes Deus está levando. E muitas das vezes a gente fala: Deus leva e Deus quer trazer. Então eu costumo orar e pedir a Deus: Deus, faça a tua vontade. Se for para curar, o Senhor vai lá comigo. Confunda a medicina. Traga a vida, traga a existência novamente. Porque tem famílias que estão esperando. Tem famílias que estão tristes. Amém? Pai querido, Jesus amado, por muitas vezes que eu pedi ao Senhor, juntamente com a tua igreja, o Senhor sempre atendeu as nossas orações. O Senhor sempre fez milagre. Eu não acredito que possa ser diferente agora. Eu não sei qual quarto, qual hospital a Soninha está, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é o Deus da onisciência, da onipresença e da onipotência, como foi dito aqui através do pastor Antônio nesta noite. Eu queria pedir ao Senhor, Deus, se não for pedir muito, visita ela nessa noite, Deus. Faça conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Se for preciso, Deus, confundir a medicina, confunda. Porque talvez a medicina está desacreditada, mas nós cremos, ó Deus. Quantos milagres o Senhor fez ao nosso redor, nas nossas vidas.
Olha para a vida da Nicole, ela é um milagre. Ela que foi desenganada pela medicina, nenhum centro médico, ó Deus, acreditava que ela voltaria a vida. E ela hoje com 13 anos de idade. Então eu creio que o Senhor faz milagre. Eu entrego a vida dessa família nas tuas mãos. Que amanhã, ó Deus, ou até mesmo hoje, nós possamos, ó Deus, ter uma resposta positiva da parte, ó Deus, daqueles que acompanham o quadro clínico dela. Deus, eu entrego ela nas tuas mãos, crendo que o Senhor fará para ela, Deus, e para toda a família, aquilo que é da vontade do Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te agradecemos nesta noite. No nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada com o sangue do Senhor Jesus, diga amém. Não terminar.